Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através da internet e das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco. E é de nosso hábito, configura mesmo a nossa necessidade de realizarmos aqueles momentos da prece. Que aqui na doutrina espírita aprendemos ser muito mais do que algo místico ou transcendental. A prece nos é ensinada aqui como um genuíno movimento de forças positivas em prol de algo maior. Assim como existe, conforme agora vimos nas palavras do seu Gilberto, o envolvimento com o mal, no tecer das vibrações negativas, obviamente a prece está situada no outro extremo. É o fabricar de energias positivas, de energias elevadas, que sutilizam o nosso organismo perispiritual, que sensibilizam as nossas antenas psíquicas, fazendo com que a sintonia com o mais alto seja realizada. E assim, receberemos com maior nitidez os bons pensamentos, as boas forças, as intuições elevadas, das quais tanto precisamos como orientação para esse nosso trilhar dentro ou fora da carne. Nessa prece singela, agradecemos de início a Deus, Pai amoroso de todos nós, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez, envergando um traje de carne, a fim de demonstrarmos nas nossas ações, nos nossos pensamentos e palavras, se realmente aprendemos as lições que nos foram dadas no passado e que estão sendo repetidas agora no presente. Possamos todos, nessa identificação com esse bem maior, termos a absoluta certeza de que o bem proveniente do Pai abraça a todos. Que tenhamos um movimento em prol dele, um movimento rumo a ele, batendo a porta se abrirá, pedindo obteremos. Eis as palavras de Jesus inequívocas a respeito daquilo que desejamos. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, só para darmos aquela conclusão ao capítulo de número 9 que nós começamos na semana anterior. Semana anterior nós estávamos abordando a questão dos demônios. Quem assistiu aqui conosco a palestra ou quem viu depois através das redes sociais, viu bem isso daí. É um capítulo um tanto quanto longo, né? Mas nós buscamos sintetizá-lo da melhor maneira possível, a fim de apresentá-lo de modo resumido, mas bastante direto, para que entendamos mais essa questão que se afigura, de certo modo, interessante para ser compreendida. Nós, aqui na doutrina espírita, obviamente, não acreditamos na figura lendária do demônio, que nada mais é do que uma personificação daquilo que é o mal. Porém, existem indivíduos, e são muitos deles, uma verdadeira multidão de muitos milhões, que acreditam nesse ser das trevas. Então, Allan Kardec julgou por bem fazer uma análise a respeito dessa temática, utilizando as lentes da doutrina espírita. Então, nós vimos a primeira parte aqui, na semana anterior, nós abordamos como que foi criada a ideia desse ser eternamente votado ao mal, como que isso surgiu ao longo, da evolução humana, desde os tempos primordiais até nos dias de hoje. Vimos, inclusive, algumas definições que o demônio tem. Quem assistiu viu isso daí, de onde que viu o nome Beelzebub, Capeta, Satanás, Lúcifer, etc e tal. Vimos tudo isso na semana anterior. E nós começamos a ver também uma passagem aqui que Kardec assim coloca,
que vem de uma pastoral de um indivíduo na Igreja Católica, que ele coloca aqui como sendo o eminentíssimo cardeal Roussé, cardeal arcebispo de Reims, isso lá na França. Então essas palavras que Kardec colocará aqui, e que nós iremos buscar resumi-las para vocês, foi de um arcebispo, ou seja, de um indivíduo que tinha na Igreja Católica uma posição eminente. Portanto, aquelas palavras lá mostravam muito bem qual era a posição da Igreja, pelo menos naquela época, e acreditamos que muitas coisas permanecem nos dias de hoje, no que diz respeito a essa temática satanista. Isso na quaresma do ano de 1865. Então, o que Kardec faz? Ele pega alguns pontos importantes dessa pastoral e começa a analisá-las perante a ótica da doutrina espírita, coisa que ele fazia com muita propriedade. Nunca ninguém superou Kardec em análises desse tipo. Ele começa aqui, e nós já começamos na semana passada, a falar de onde que surgiu a ideia dos tais anjos decaídos. Porque foi assim que nós aprendemos, não foi? Nós aprendemos que Lúcifer foi um anjo, na verdade um arcanjo, o mais belo dos arcanjos. E que ele, juntamente com muitos e muitos milhões de anjos, foram banidos do céu e lançados no fogo do inferno. Isso há um tempo aí atrás. As palavras desse cardeal, desse arcebispo, falam justamente isso daí, que Deus criou esses seres dotados de todas as qualidades, dotados de todos os conhecimentos, e indivíduos portadores das virtudes do mais alto grau, seres perfeitos. Mas esses seres, eles tinham que alcançar um degrau a mais, que depois aqui nós ficamos sabendo, coisa que sinceramente eu confesso que eu não sabia, né, que perante a doutrina católica existe o céu dos céus, porque Deus criou os anjos, conforme a gente viu no capítulo anterior, quando falamos dos anjos, perfeitos já no céu, dotados de todas as qualidades, dotados de todas as perfeições e todas as virtudes. Mas que, além desse céu, existe um upgrade, existe um céu a mais. Um VIP. Né? Um céu VIP. Nesse céu VIP, o que aconteceria lá? Aqueles indivíduos confirmados nesse céu VIP, esse upgrade, seriam aqueles indivíduos que veriam Deus face a face. Mas, para isso acontecer, havia a necessidade desses anjos, assim como havia a necessidade dos próprios seres humanos, pobres mortais como nós, de aceitarmos uma coisa. Qual coisa que tinha que ser aceita por nós, seres humanos, e pelos anjos de modo geral? Aceitar a vinda de Jesus aqui na Terra. Que Jesus seria o quê? Jesus seria uma união do princípio divino com a natureza humana. Então teríamos que adorar a Jesus enquanto estivesse em sua missão aqui, e depois de morto, né, e ressuscitado, Jesus lá nos céus. Tanto nós quanto os anjos. Se isso acontecesse, né, sala VIP para os anjos, sala VIP para todos nós. Só que teve um detalhezinho importante aqui, que antes da gente entrar no mérito da questão, é importante a gente ressaltar. O próprio cardeal arcebispo aqui confessa que não existe, nem nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e nem nos anais da Igreja Católica, nada que possa confirmar essa ideia, essa história. Aí você para e pensa, poxa vida, uma história tão bem elaborada. Quem leu aqui o texto viu. Até diálogos são reproduzidos, até pensamentos são escritos aqui. Qual o grau de confiabilidade que nós devemos dar a uma história da qual você não tem a fonte? O cardeal arcebispo, o eminente cardeal arcebispo, dotado assim de uma cultura vastíssima, ele confessa, tudo foi criado, tudo foi inventado através dos concílios. E isso daqui, gente, já coloca uma grande dúvida, coloca um baita de um ponto de interrogação logo de cara nessa história. De onde que tiraram isso? Da cabeça dos próprios indivíduos, das pessoas. Não tem nenhuma base ali um pouco mais forte. Embora eles tentavam
tentaram e conseguiram, às vezes, achar um pedacinho ali, lá no Antigo Testamento, que justificasse aquilo ali, mas que a análise logo derrubou por terra, conforme a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas antes da gente ver isso daí, além das fontes dessa história, que coisa medonha e absurda, né? Deus criou seres perfeitos, dotados de todas as capacidades, todas as perfeições, todas as virtudes, e de repente esses indivíduos negam adorar a figura de Jesus na terra como nos céus. Por orgulho, por vaidade. O próprio Lúcifer, ainda arcanjo, fala: imagina nós nos rebaixarmos na adoração a um ser que tem uma porção humana, que nós somos anjos, estamos aqui, ó, no degrau de cima, na prateleira de cima, ali, ó, seres humanos, nós temos que adorar a natureza humana, né? E mal pensaram assim, Deus já ficou enraivecido, né? Já abriu ali os infernos, inaugurou os infernos, jogando milhões lá para dentro. Foi mais ou menos essa a história. Vem a pergunta: como que seres dotados de perfeição podem ter vaidade? Orgulho. Das duas, uma, né? Ou Deus criou os anjos de maneira defeituosa, ou a história não existiu. E como Deus é a suprema perfeição, Ele não vai criar nada perfeito. Portanto, essa história aqui é uma história totalmente falsa e absurda. Claro que quando essa história foi apresentada, lá nos séculos passados, tenho certeza que todas as pessoas concordaram, porque não havia o hábito da análise, do pensamento. Hoje em dia, não é bem assim. Hoje em dia pensamos, aceitamos aquilo que passa pelo crivo da nossa razão. Embora ainda existam muitos milhões, com todo respeito, ainda creem piamente nessa história. Tudo bem, o Espiritismo não veio para todos, vamos dizer assim, mas para aqueles que se mostram com uma capacidade de não aceitar as coisas que lhes são mostradas, que lhes são impostas. O Espiritismo veio para os insatisfeitos. Não tenhamos dúvida a respeito disso aí. Bom, então, conforme eu disse ali, né, até mesmo passagens, palavras, frases foram colocadas na boca do tal do Lúcifer, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Ele, revoltado: estabelecerei a minha morada acima dos astros. Cadê aqui, ó? Eu mesmo me elevarei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, dominarei as nuvens mais altas e serei semelhante ao mais alto. Então, essa frase seria pronunciada por Lúcifer lá nos céus, quando ele estava ainda nas mansões celestes. De onde que isso foi tirado? Lembra que eu falei para vocês que não havia base bíblica para essa história dos anjos decaídos? Pois é, mas eles fuçaram, né? E encontraram ali algo que você podia distorcer um pouquinho para poder justificar. Ah, não, mas tem uma base bíblica aqui. Pegaram em Isaías, no capítulo 14, versículo 11. Olha só o que se encontra lá em Isaías. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto e tombado por terra. Tua cama será podridão, tuas vestes serão os vermes. Como tombaste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste derrubado sobre a terra, tu que atingias com flagelos as nações, que dizias em teu coração: subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, me assentarei sobre a montanha da aliança, colocar-me-ei acima das nuvens mais elevadas e serei semelhante a Deus. E contudo, foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais profundo dos abismos. Aqueles que te verão irão se aproximar de ti e depois te encarar-te e dirão: está aqui aquele homem que apavorou a terra, que lançou o terror nos reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades, que reteve nas prisões inúmeros prisioneiros. Isso aqui
passagem de Isaías, que eles colocaram na boca de Lúcifer. Né? Isaías aqui está falando de quem? Está falando do anjo? Está falando da revolta dos anjos? Não, ele está falando aqui, e o capítulo 14 de Isaías inteirinho fala a respeito do rei da Babilônia. Tanto que aqui fala, onde está aquele homem que devastou as nações? Ele não está falando de um anjo, está falando de um homem. E segundo a linguagem da época, toda essa cena se passa aqui na terra. Porque o rei da Babilônia fala, vou subir as montanhas mais altas, estabelecerei minha morada acima dos astros. Porque, segundo o conhecimento da época, a terra era o centro do universo. Logo depois da terra existia a faixa das nuvens. E logo depois da faixa das nuvens, uma faixa estreita dos astros. E depois dessa faixa estreita dos astros, haveria o céu. Certo? Segundo conhecimentos da época. Agora causa estranheza um anjo, portador de todos os conhecimentos, achar que a Terra é o centro do universo. Pensar que a faixa dos astros, planetas, estrelas, cometas, asteroides, é restrita. Não, a ciência hoje nos mostra, o universo é vasto, é infinito. Não existem faixas contendo lua, contendo estrelas, contendo cometas. Não. Então, palavras como essa se justificam numa época de ignorância, e não saídas da boca de um anjo que detinha, teoricamente, todos os conhecimentos e todas as virtudes. Estão vendo? Então, Lúcifer nada mais é do que um apelido que Isaías deu ao rei da Babilônia. Portador da luz, ou estrela da manhã. Daí que vem o nome. Porque o próprio rei da Babilônia se achava como Deus, como no passado os imperadores e reis se achavam. Quando eles não se achavam representantes diretos de Deus, eles se achavam o próprio Deus. E como o povo judeu estava retido na Babilônia, o rei da Babilônia falou o seguinte: eu sou superior ao Deus de vocês, vou subir mais alto que as montanhas, lá no alto das montanhas, mais alto que as nuvens, vou me assentar no trono dos céus, serei igual ao Altíssimo, mostrando o orgulho, a prepotência, a arrogância e a vaidade. Mas ele era rei da Babilônia e desencarnou. Tanto que ele começa aqui Isaías falando que foi precipitado aos infernos, ou seja, morreu, desencarnou, como qualquer homem desencarna. Nada mais, nada menos que isso. E a coisa piora, viu? Vocês estão achando isso aqui ruim? A coisa piora. Porque se a gente considerar que Deus é todo poderoso e que Deus sabe tudo, passado, presente e futuro, no exato momento que Deus criou Lúcifer e os anjos decaídos, ele já sabia que eles iam falir. E Deus já sabia que eles não iam aceitar a figura de Jesus. Deus já sabia que eles iam ser precipitados aos infernos. E Deus já sabia que eles iam arrastar consigo uma boa fatia da humanidade. Então Deus, se a gente pensar assim, é responsável pelo mal da terra. É responsável pela existência do diabo. E é responsável por arrastar milhões e milhões de indivíduos, todos pobres, né, mortais, para as garras do diabo no inferno. Olha a que ponto que nos coloca Jesus. Sobre isso daqui, comentários, dúvidas, observações? Sim. Naquela época que a igreja lançou essas ideias, acho que muita gente discordava, só que não podia se manifestar, porque a igreja ia bater de frente, herege, alguma coisa assim, se encontra o papado e tudo mais, todo mundo tinha que aceitar. Assim, concordo com você, eu só retiro com muita gente. Eu acho que eram poucas pessoas que tinham, por exemplo, uma lucidez assim e tal, que analisavam isso daqui e pensavam: bom, poxa, isso aqui está cheio de furo, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Mas realmente, se eles falassem abertamente, o que ia acontecer com eles? Era tortura e era fogueira, não tinha escapatória. Esses tempos era assim mesmo, né? Todos aqueles que ousaram questionar estavam com o diabo no corpo, eram filhos de Satanás, mereciam as torturas, depois piedosamente queimados nas chamas da Inquisição.
Né? Para queimar todos. Né? E depois já ia para o inferno, não bastava queimar o corpo, tinha que queimar a alma depois do inferno. Ah, não queimava os pecados, não. Não Você queimava. não queima o inferno. O herege tinha que ser queimado, porque antes a pessoa era torturada de modo muito miserável, que a pessoa realmente assumia que era uma bruxa, que era tal, que para acabar o sofrimento. O mais interessante é que as pessoas que eram taxadas de bruxas naquela época eram indivíduos portadores de graus diversos de mediunidade. E outras pessoas muito versadas na arte dos fenômenos da natureza, né? Das coisas da natureza, fazedoras de chás, bebidas, enfim, coisas desse tipo. Eram taxadas como bruxas. Fogueira delas. Fala. Quando a gente pensa que Deus é perfeição e criou tudo perfeito, a ideia, precisamos pensar sobre a coerência da doutrina do Espírito. Porque nós somos imperfeitos. E aí eu troco o verbo ser, que no português é ser e estar, né? Mas tem várias outras línguas, é um verbo só para ser e estar. E aí eu digo assim, que Deus não nos criou imperfeitos, como diz no livro dos Espíritos, criou simples e ignorantes. Porque essa ideia, esse conceito de simples e ignorantes, contrapõe a ideia de imperfeição, uma vez que o simples e o ignorante pode evoluir, e é da lei da evolução. A gente essa pode colocar... é uma anátema que havia na minha cabeça sobre essa contradição da perfeição e da nossa imperfeição em relação à evolução. A gente pode fazer o seguinte: Deus é perfeito e não cria nada imperfeito. Então a gente substitui a palavra imperfeição por perfectível. É o que Kardec coloca aqui mais no finalzinho do capítulo. O que significa a palavra perfectível? Com o potencial total de atingirmos a perfeição. Tudo isso, obviamente, vinculados à boa vontade e o querer atingir a tal da perfeição. É o perfectível. Até lá estamos em processo de amadurecimento. Né? Porque realmente, se você pensar em imperfeição, você, poxa, mas como que Deus pode criar algo imperfeito? Nós, obviamente, não atingimos a perfeição. Somos perfectíveis. Se você olhar sob esse prisma, você pode considerar a imperfeição como sinônimo de perfectível, caso estabeleçamos dessa forma, dessa maneira. Algo mais? Esses concílios ao longo da história só trouxeram coisa que não precisava. Né? Então, mas por quê? Inventava um monte de coisa. Você sabia que teve um concílio que durou assim meses e meses, cuja função era determinar qual era o sexo dos anjos? Nossa. Teve um outro concílio também que foi longamente discutido quantos anjos caberiam na cabeça de uma agulha. Exato. Os concílios eram feitos dessa maneira. Mas por quê? Por pessoas humanas como nós, né? Que se debruçavam sobre inúmeros dogmas buscando compreender a vida. Indivíduos que não tinham o conhecimento científico, técnico, talvez nem espiritual, das coisas todas as quais eles buscavam compreender e definir. Há casos, inclusive, de concílios que contradiziam outros concílios. Aí vem aquele paradoxo, mas poxa, todos os concílios são presididos pelo Espírito Santo. Eles falam, como que as decisões de uns concílios contrariaram as decisões de outros concílios? O Espírito Santo numa época pensava uma coisa, na outra época pensava outra. A questão da reencarnação que foi retirada, no século VI, exato, foi retirado. Porque a reencarnação é ruim para os negócios. Né? Por que era ruim? Porque você tinha que ter uma vida só, e você tinha só aquele tiro, só aquela vida, para poder alcançar os céus. Entendeu? Então você tinha que se vincular nas mãos daquelas pessoas que iam te garantir o céu. A ideia básica era essa. Havendo a reencarnação, você coloca nas suas mãos a possibilidade de alcançar tal do reino dos céus. Você não precisa de terceiros. Não precisa de indivíduos com forças, com capacidades mágicas, que vão lhe franquear os céus. Não. Isso derruba por terra muita coisa. Mas não haveria justificativa a venda, por exemplo, de indulgência. Exato. Se você tem inúmeras chances aqui na Terra, futuramente, Por que eu vou comprar um terreno? por que eu vou comprar um terreno no céu? Um lotinho, filho.
dá, nem um lote pequeno dá. Daniel, se é o Espírito Santo que inspirava os concílios, quem que inspirou o concílio de Nicéia, que foi criado o Espírito Santo? E aí vai, se a gente for pensar e analisar bem, a gente vai chegando em inúmeras contradições. 325 anos depois de Cristo. Mas assim, era lógico e era básico isso em tempos recuados. Né? Somente com o passar dos séculos, com o desenvolvimento intelectual, moral, em que as pessoas foram se capacitando a compreender e a enxergar esses futuros. Agora imagina quantos séculos não se passaram até isso chegar a acontecer. Né? Bom, vamos continuar aqui na nossa história. Lúcifer e a terça parte dos anjos se revoltou. De jeito nenhum, tal, adorar a figura de Jesus, que isso, é ser meio ser humano ali, tal, meio Deus, meio homem. Deus ficou, né, revoltadíssimo com essa postura dos anjos, com raiva. O que ele fez? No auge do seu rancor, precipitou todos esses inúmeros anjos, esses milhões, lá nos infernos. E a pastoral do Monsenhor continua, dizendo que eles foram precipitados aqui para os infernos. Mas que tem uma diferença. Uma parte dos demônios fica nos infernos. Qual que era a função deles? Torturar as almas. Qual que é a outra parte dos inúmeros milhões de anjos decaídos? Onde que eles ficavam? Em plena liberdade. Indo daqui por ali, nas atmosferas aqui terrestres, tomando parte em todas as ações humanas. E arrebatando as almas com as quais eles enchiam os infernos. Então, olha que coisa grotesca para a gente entender. Quer dizer, então, que os anjos, seres dotados da maior perfeição e tudo mais, foram remetidos aqui aos infernos. E a função deles é arregimentar almas para baixo. Quer dizer, eles são a causa dos nossos erros e, ao mesmo tempo, o instrumento das nossas torturas. Imagine só, e Kardec coloca aqui, se determinado juiz aqui na Terra adotasse a seguinte conduta, reunisse em torno de si uma turminha, e falasse o seguinte: pessoal, ordem para vocês, eles vão sair por aí, enganando pessoas, induzindo pessoas ao crime, ao erro. Essas pessoas vão ser presas, e eu vou julgá-las, e vou abarrotar as prisões com elas. Que pensar de um juiz que agisse dessa forma? Que absurdo, terrível, podia ser uma coisa dessa, podia ser juiz. Pois é, mas colocam Deus nessa posição, porque foi Deus quem mandou esses anjos decaídos aqui na terra. E mais, além de mandá-los para cá, Deus dá a eles liberdade de ação. Por que Deus não trancou eles no inferno? Enfiou a chave ali, aqui vocês não saem. Por que Ele permitiu que milhões e milhões deles vagassem por aí, nos induzindo ao mal? Pobres coitados de nós, seres ignorantes, sem tanto conhecimento, sem saber direito o que é o certo e o que é errado, bem ou mal. E pior, além de Deus dar liberdade para esses seres, Deus não tirou em nada das capacidades angélicas deles. Eles continuam com uma inteligência absurdamente superior à inteligência humana. São invisíveis. Se movimentam como um raio. Estão aqui, daqui a pouco estão acolá. Tem uma inteligência absurda, como eu disse, capaz de olhar nas causas atuais e verificar os futuros efeitos. Sabem como nunca identificar o nosso lado fraco, ver aonde que eles podem agir, nos seduzir e nos arrastar para os infernos. Por que Deus fez isso, meu Deus? Meu Deus. Por que você fez isso? Deus do céu. Bastava ter trancafiado no inferno, daqui vocês não saem. Deixa a humanidade aqui com o seu sofrimento próprio, errando por conta própria. Não, você deu liberdade e não tirou em nada das características angélicas dos diabos. Quem que tentou Jesus? O diabo. Como é que Deus ia dar essa liberdade para Jesus? Essa história, inclusive, é uma história fictícia. Né? É uma história assim que alguns seguidores de Jesus costumavam contar. Por quê? Porque eles precisavam apresentar Jesus como sendo o Messias Salvador. Certo.
Então eles criaram essa história a fim de que gerasse oportunidades para Jesus falar certos trechos bíblicos. Só. Nada mais. Com o tempo, que era uma historinha, passou a ser considerada verdade. Como dizia Gomes, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Mais ou menos isso daí. Quer dizer, por que Deus fez isso tudo? Deus seria o causador indireto de toda dor, de todo sofrimento no mundo. Por que Deus não permitiria, vai aqui um outro pensamento, a reabilitação do diabo? Não é mesmo? Deus poderia fazer isso, não poderia? Falar o seguinte, eu perdoo vocês, desde que vocês se arrependam profundamente dos erros cometidos, reparem esses erros, pronto, admitiu o erro e reparou o erro, vocês estão perdoados. Se Deus tivesse esse ato de clemência, de misericórdia, acabaria com coisa ruim. Não existiria mais diabo, não existiria mais Satanás, não existiria mais inferno, e os erros humanos, as dores humanas despencariam vertiginosamente. É ou não é? Estou falando bobagem? Estou falando bobagem ou não estou falando bobagem? Não está. Senão seria perfeito. Mesmo porque precisava evoluir as palavras que estão aqui no livro. Então, pessoal, por que Deus não fez? Por que Deus quer ficar rancoroso por toda a eternidade, permitindo que a maior parte do gênero humano pereça nas garras do diabo? Quando a gente lê essa história, a gente pensa, Jesus veio aqui e Jesus falou o seguinte: ama teu próximo, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém lhe bater na face, ofereça-lhe a outra. Seja bom, humilde, compassivo, tolerante. Quer dizer que se a gente seguir à risca as lições de Jesus, estaremos sendo superiores ao próprio Deus. Porque Deus é rancoroso por toda a eternidade. Só pelo fato de Lúcifer, mas a terça parte dos anjos não ter aceitado a figura de Jesus, eles vão sofrer pro resto da eternidade. E vão arrastar boa parte da humanidade nisso. Um simples movimento de misericórdia da parte de Deus acabaria com toda a problemática. Por aí a gente consegue entender porque existem pessoas que não acreditam em Deus. Porque existem indivíduos que negam a existência divina. Porque são pessoas que começam a raciocinar, começam a juntar os pontos ali, veem, inúmeras fraturas, inúmeros buracos, na narrativa toda, e fala, bom, das duas uma. Ou Deus é um ser tão cruel quanto o próprio diabo, ou Deus não existe. Daí o número de ateus e materialistas crescerem dia após dia. Porque as coisas sensatas não são apresentadas a eles. Até aqui. Observações? Comentários? Daniel? Sim. Interessante que a gente fala, você pensa que são pessoas diferentes, os papas da época, bispos, às vezes pode ter sido nós na época. Sim, é aquilo que a gente sempre não cansa de falar aqui. O que acontece? A gente analisa essas proposições aqui, porque a referência em matéria de religião na época de Kardec na França era o catolicismo, e a vertente ali que surgiu do catolicismo que foi o protestantismo. Kardec faz uma análise aqui aprofundada, bastante lógica e racional de todas essas proposições que são apresentadas, Mas os indivíduos que foram os idealizadores delas, os pregadores delas, desencarnaram ao longo de todos esses séculos, voltaram para o plano espiritual. Muitos deles talvez caíram em si, reconheceram o erro, a ignorância em que se encontravam, decidiram voltar aqui e decidiram, através da própria ação, da própria conduta, corrigir tudo aquilo de negativo que fizeram no passado. Então, o Espiritismo é uma doutrina nova, é de 1857 para cá.
Antes de 1857 não existia o espiritismo como doutrina, como filosofia. Nós todos aqui reencarnamos nas mentes católicas, protestantes. Todo mundo tem certeza disso. Em outras religiões orientais, talvez muçulmanos, budistas, taoístas, shintoístas, religiões indígenas, religiões africanas. Perambulamos por tudo isso daí, né? E hoje nós estamos em posse de uma filosofia espiritualista elevada como é a doutrina espírita, e podemos ter certeza, quando a gente vê os grandes baluartes da doutrina espírita, né, dando aquelas palestras maravilhosas, explicando as coisas da vida, ali já fica de um cardeal antigo, de um bispo, de um papa, de um pregador famoso lá do passado, que voltou, né, de um pastor, de um padre simples de uma paróquia, que voltaram na condição agora de espíritas, para agora, iluminados por algo que vem do mais alto, pregarem a verdade. O Paulo César Frutuoso, aquele médico, né, ele diz que o Frei tirou ele do umbral, né, que ele tinha participado da Inquisição, e ele estava no umbral. Ele foi tirado e que hoje ele é um médico palestrista, um cara. Né, pois é. Se a gente for soldar o passado desses figurões todos aí, né? A gente fala, nossa, vocês elevadíssimos, tal, etc, tal. Solda o passado. Indivíduos que talvez tenham lá, né, atos condenáveis em existências anteriores, mas que eles já caíram em si, buscam arrependimento e buscam a melhoria, e muito melhoraram, não tenhamos dúvida a respeito disso, através da conduta, das palavras, dos pensamentos. Todos estão em processo evolutivo, né? Nem a referência maior nossa, que é Chico Xavier, alcançou a perfeição. Chico está muitas léguas de distância na nossa frente, mas a perfeição ele ainda não alcançou. Sim. Tanto no livro quanto no filme sobre a luta de Valdo, que fala a mensagem do fala isso, né? Que ele já foi da Inquisição, vamos dizer assim, e cometeu um crime contra um colega no ministério, e depois vem para resgatar. Exatamente. Divaldo, se eu não me engano, ele foi a chamada eminência parda. Depois vocês pesquisem quem foi a tal da eminência parda. Isso lá na França, em séculos recuados. É alguém que fazia do rei que queria, né? Foi justamente nessa época ali que ele assassinou um companheiro, jogando ele no Rio Sena, para morrer afogado, né? E logo depois dessa época, Divaldo reencarna como Daniel Douglas Home, que foi um médium famoso na Inglaterra, contemporâneo de Kardec. Logo em seguida, reencarna assim como Divaldo Franco nos tempos atuais. Sim. Um amigo pessoal, ele é portador de hemofilia. E em uma determinada noite, ele foi acompanhado do mentor espiritual dele. Ele estava sofrendo demais, né? Todas as articulações destruídas por causa da hemofilia, que acidificou as articulações. Hoje ele está em terrível situação. Ele foi levado num local onde foi apresentado para ele a vida anterior dele. E ele foi um padre inquisidor. E a frase que ele mais dizia é que ele gostava de ver o sangue correr pelas trombas. E veio como espírita de nascença. Esses que vêm espírito de nascença são os piores, né? Então, eu lembrei que você falando disso, Vai sem entender o que ele ia passar. E tem uma fé inabalável. Ainda bem que existe a reencarnação. Ó, pessoal, e os demônios segundo o Espiritismo? Já dá pra gente entender, né? Deus não faz criações separadas. Deus não criou os anjos aqui, depois vem os diabinhos ali, lá na rabeira os seres humanos. Não, a criação é única. Como foi dito, somos criados sem conhecimento e sem experiência.
simples e ignorantes. E ao longo das diversas reencarnações, dentro da carne, fora da carne, nós vamos crescendo, vamos nos aprimorando até atingir um nível que é considerado a perfeição. Isso utilizando a nossa vontade, utilizando o nosso querer. Ah, mas Deus não poderia ter já nos criado perfeitos? Sim, Ele é todo poderoso? Ele poderia. O fato é que Ele não criou. E se Ele não criou, é porque o ato de não criar, já perfeitos, já se figura de plena sabedoria. Ele quis que nós atingíssemos a perfeição utilizando as nossas próprias forças, para que tivéssemos, aliás, para que tenhamos mesmo o mérito pelas nossas conquistas, alcançando a perfeição. Até nisso ele é bom. Até nisso ele é bom. Então, os tais anjos são seres que já atingiram esse patamar, conforme a gente comentou aqui no capítulo Anjos. Pode falar. E a gente percebe ainda mais essa perfeição eu vou usar essa palavra, justeza, na precisão das leis divinas. Que se refletem inquestionavelmente nas leis da natureza. Perfeito. Inclusive, não existe divórcio entre as leis da natureza e as leis espirituais, porque todas elas são leis divinas. O grande problema, que se coloca nos dias de hoje, que já é um problema multissecular, em que a religião é de um lado e a ciência é de outro, totalmente errado. É que a ciência ela se afeta somente com uma análise material da coisa, enquanto que as religiões tradicionais simplesmente têm uma análise espiritual das coisas sem olhar para o lado científico. A doutrina espírita é a única que teve o mérito de unir essas duas esferas, mostrando que tudo é de ordem divina. Tudo vem de Deus. E Deus não pode se contradizer. Então, se existe uma lei, ou uma doutrina, ou uma ideia religiosa que a ciência contradiz, é porque ela é falsa. Se existe algo, alguma postura, alguma posição da ciência que esteja em desacordo com as leis espirituais, é que aquilo ali é falso. O Espiritismo veio unir essas duas partes. Kardec foi um sábio. Kardec é um sábio. E um dia, não está longe, ele vai ser reconhecido como uma das grandes mentes que já passaram aqui por esse planeta. Então os espíritos são criados todos com o mesmo, olha que coisa mais bonita e democrática. Deus criou a todos do mesmo jeito, sem privilégio nenhum para ninguém. E Ele estabeleceu o mesmo objetivo para todos. Franqueou o caminho aberto para todos, sem dotar uns ou outros com mais ou menos qualidades. Basta que o indivíduo queira aprender, crescer, que ele vai e chegará. Aquele que insiste em se aferrar no mal por ignorância, por apatia, por revolta, vai garantir o choque de retorno. Há espíritos profundamente endurecidos na prática do mal. Se a gente pegar no livro dos Espíritos, a escala espírita, que é uma coisa que nós espíritas temos que estudar exaustivamente, que aquilo ali é uma maravilha, nós vemos que ali, logo, na escala relacionada aos espíritos imperfeitos, logo na classe 10 existem os espíritos endurecidos. O que é o espírito endurecido? É aquele que gosta de praticar o mal, que se diverte em ver o mal, em praticar. Esses espíritos endurecidos, maléficos, têm todas as atitudes e todas as ações dos demônios. Todas. Por que nós, no meio espírita, não os chamamos de demônios? Primeiro, porque a palavra demônio está carregada de qual significado? De um ser que era perfeito e decaiu. E que vai ficar eternamente no mal. Aqui a gente viu que isso não acontece. Vai chegar um momento que mesmo o espírito endurecido na prática do mal, vai ficar fatigado e cansado de receber o mal que pratica.
E aí ele vai desejar coisa melhor. Porque a lei do progresso está inerente à condição espiritual. É nossa. Deus quer que isso aconteça. E vai acontecer. Só que Deus não impõe. Deus espera um movimento de nossa parte. Dá só uma olhada. Não sei se vocês estão lembrados da Capela Sistina, né, que foi pintada por Michelangelo Buonarroti. Está lá em Roma. Que depois Michelangelo foi reencarnar como Aleijadinho aqui no Brasil. Gente, existe um afresco nessa pintura que é uma coisa fantástica, pintura como um todo, que dá para você fazer um tour virtual. Não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Dá para fazer tour virtual pela Capela Sistina. Que é aquela figura antológica, em que está o homem com o braço esticado assim, né? E Deus de um lado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Reparem que Deus não está com o braço todo esticado. Está com o braço meio. O homem está com o braço esticado. Está querendo alcançar. O que Michelangelo quis passar ali para a gente? Que Deus está sempre ali. Que basta que nós façamos a nossa parte de buscar a Deus, que a gente querer buscar a Deus, para alcançar essa bacana, Daniel. É bonito, né? É. Não, eu não conheço pessoalmente, mas a gente vê a figura. Então ali está cheio, né, de simbolismos. É. Existe um livro lindíssimo, intitulado Michelangelo, da psicografia vou lembrar o nome, que eu esqueci, né? Esse chama-se Michelangelo, que fala justamente a respeito da vida dele, sobre o prisma espiritual e de como ele era como indivíduo, como pessoa. Que é isso? Eu não sabia que ele tinha reencarnado como Aleijadinho. Reencarnou como Aleijadinho. Que bacana. E antes dele vir como Michelangelo, ele era um indivíduo do exército romano. Um oficial de alta patente, se não me engano, Sila, né? E cometeu inúmeras atrocidades. Inclusive, ele gostava de castigar os prisioneiros cortando o nariz e cortando as orelhas. E ele veio depois como Aleijadinho e como rancenista. Puxa vida, mas tudo tem explicação, né? É só ler, né? Como Michelangelo era um indivíduo muito irracível. Ele batia, pra você ter uma ideia, ele batia de frente com o próprio Papa. Ninguém tinha essa coragem. Ele tinha, mas o Papa não colocava a mão nele porque admirava a arte dele, de Michelangelo, né? E Michelangelo era da mesma época de Leonardo da Vinci, só que Leonardo da Vinci é uma prateleira acima de Michelangelo. E ele, ao mesmo tempo que amava Leonardo da Vinci, tinha uma inveja dele tremenda, porque via que da Vinci lhe era superior e ele não aceitava isso. Não tinha jeito. E olha que coisa mais bonita. Quando ele veio como Aleijadinho, quem que foi o mentor espiritual dele? O próprio Leonardo da Vinci. Que bacana. Bonito, né? Então essa história está... Isso está na história do Espiritismo ou está na história real? Isso daí está nesse livro que eu te falei. Qual livro? Chama Michelangelo. Michelangelo. Olha só. Da Mariluza. Mariluza Moreira Vasconcelos, se eu não me engano. Amém. Ok? Perguntas, comentários, observações? Daniel. Chega de demônio, né? Só que não. Porque no capítulo 10 nós vamos ver a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Vocês já ouviram falar isso, né? Não mexe com mediunidade, não. Demônio. Olha lá. Nós vamos ver. Então tem gente que até nos dias de hoje tem isso daí. Vamos ver o que Kardec fala a respeito disso aí. Ok? Até nós espíritos pensamos, meu Deus, se eu começar a mexer com a mediunidade, daí a pouco eu estou dando facilidade, minha vida fica de olho. Até nós temos. Exatamente, temos. Não tenha dúvida. Antes da gente encerrar aqui, fazer um convite para vocês. No sábado, né, está tendo um estudo que Kardec recomendava a todos aqueles que queriam iniciar-se em matéria de espiritismo. É um estudo do livrinho fininho, né, que Kardec colocou os principais pontos da doutrina, o espiritismo na sua mais simples expressão. É o Donizete que está ministrando esse estudo. É um estudo de tiro curto, tá? Eu creio que em pouco tempo, né, Donizete? Coisa de 2 meses no máximo, isso daí acaba, né? Está sendo aos sábados. Qual é o horário, Doni?
2 horas da tarde. 2 até? 3h30. 2 até 3h30. 2 horas da tarde até 3h30. O convite é feito a todos, aqueles que quiserem participar do estudo, né? Ah, mas eu entendo alguma coisa de espiritismo, eu tenho vontade de participar. Pô, pode e deve, sem dúvida nenhuma. O convite fica a todos vocês, extenso aí a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. É um estudo que a gente pretende de tempos em tempos repetir, né? Porque de tempos em tempos a gente recebe aqui no centro pessoas que se interessam pelo espiritismo e às vezes ficam pensando, poxa, como que eu devo me iniciar nesses estudos? Qual que é o livro primeiro, né? Vamos atender a palavra do mestre. O que o mestre recomendava? O espiritismo na sua mais simples expressão. É ali que está o início da nossa jornada em matéria de espiritismo. Ok? Vamos agradecer a Deus então esses momentos aprazíveis de conhecimento, de aprendizado, e que possamos usá-los como instrumento de libertação do nosso ser. Libertação dos nossos erros, libertação dos nossos preconceitos, para que possamos caminhar firmes, felizes, rumo ao objetivo maior, que é a nossa perfeição espiritual. Que Deus abençoe a noite de todos. Eu gostaria, inclusive, agora, que todos fechassem os olhos e que imaginassem as suas respectivas casas. E que vocês fizessem uma espécie de tour mental por todos os departamentos das suas casas. Todos os cômodos. Cozinha, sala de estar, garagem, banheiro, quartos, enfim. E a partir do momento que você chegar em determinado cômodo, busque enxergar iluminado. Não com essa luz artificial, mas com uma luz pura. Aquela luz intensa que não cega os olhos, proveniente do mais alto. Vague mentalmente por cada pequeno cômodo da sua casa. Vá até lá. Busque fazer essa faxina espiritual. Nós somos tão pródigos em fazer as faxinas materiais, né? Em pegar a pá, a vassoura, o pano, em lavar a louça, em lavar a roupa, em lavar a garagem. E às vezes nos esquecemos de fazer a necessária asepsia da contraparte espiritual de onde nós residimos por um tempo. Então, que Deus abençoe a casa de vocês também. Que Deus abençoe a família de vocês. E que todos tenham uma noite de sono excelente. E quem sabe, rogando a Deus, que após sairmos do nosso corpo à noite, possamos nos envolver com tarefas nobres e elevadas. Que assim seja.